Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Comentário da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 21. A visita de Paulo a Jerusalém estabeleceu a grande verdade unificadora de que somos salvos pela fé em Cristo. Nada mais além disso. Agora ele muda o foco. Em vez de se colocar ao lado de Pedro em Jerusalém, capital de Israel, coloca-se contra ele em Antioquia, uma cidade gentia. Nas duas ocasiões, o que importa para Paulo, acima de qualquer coisa, é o Evangelho. Evangelho que, neste trecho da carta, ele resume pela primeira vez como justificação pela fé. O versículo 11 é surpreendente. Temos aqui o encontro de dois apóstolos, quando um deles lembra que enfrentara outro porque este merecia ser repreendido. O que poderia levar dois apóstolos a tal situação? Paulo explica a situação de maneira simples. Pedro mudara seus hábitos alimentares. Ele estava comendo com os gentios, mas foi se afastando e se separando deles. Versículo 12. Antes de mais nada, para o cristão do primeiro século, muito mais surpreendente do que Pedro parar de comer com os gentios seria o fato de ter começado a comer com eles. O Antigo Testamento instituiu as leis da purificação, uma complicada série de regulamentos a serem seguidos pelos adoradores, a fim de estarem cerimonialmente limpos e aceitáveis para se apresentarem a Deus na adoração. As pessoas não podiam se aproximar de Deus se tivessem ingerido determinados alimentos impuros, tocado coisas mortas, contraído uma enfermidade ou tocado em alguém enfermo e assim por diante. Isso está lá em Levíticos 11, 15 e 20. Essa lei cerimonial era um método de ensino pelo qual o Deus Santo mostrava que as pessoas pecadoras não podem entrar em sua presença sem se purificarem. Apesar de Jesus explicar que com sua chegada o tempo dessas leis havia passado, como está lá em Marcos capítulo 7, versículo 14 a 23, foi preciso Deus enviar a Pedro uma visão para lhe mostrar por que a lei cerimonial terminara. Pedro viu um grande lençol cheio de animais que o Antigo Testamento proibia comer e ouviu uma voz dizendo: Pedro, mata e come. Não chames de profano ao que Deus purificou. Isso está em Atos 11, 7 e 9. Imediatamente ele se encontra com um gentio arrependido, Cornélio, que recebe Cristo e nasce de novo.
O apóstolo, então, constata: Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Atos 10, 34 e 35. A partir de então, ele come com gentios, apesar das críticas, isso está no capítulo 11, versículo 2. Mesmo tempos depois, Pedro argumenta que os gentios tiveram purificado o coração pela fé, isso está no capítulo 15, versículos 7 a 9. Ele passou a comer com os gentios porque Deus lhe mostrara que ninguém é impuro em Cristo. Assim, quando Pedro se afastou dos gentios, tornou-se culpado de hipocrisia, Gálatas 2,13. Não mudara suas convicções. Sabia que as leis dos alimentos e das vestes eram apenas costumes judeus e não guardava todos eles, como está no versículo 14. Mas, em se tratando de gentios, ele simplesmente parara de agir de acordo com essas convicções. E sua hipocrisia era infecciosa, a ponto de até Barnabé, um companheiro de missão do gentio incircunciso Tito, se deixar levar pela hipocrisia deles, como está lá no versículo 13. O que causou essa hipocrisia? O medo, versículo 12. É provável que Pedro temesse a crítica daqueles que eram da circuncisão, que é como Paulo descreve os mestres da salvação por meio de Cristo e mais alguma coisa. Contudo, somando-se a isso, o orgulho radical deve ter entrado na equação. Fora incrustada em Pedro e em todos os judeus desde a juventude a noção de que os gentios eram impuros. Embora escondida atrás da fachada da observância religiosa, é provável que Pedro e outros cristãos judeus ainda sentissem desprezo pelos cristãos de origem nacional e racial inferior. Pedro estava permitindo que diferenças culturais ganhassem maior importância do que a unidade do evangelho. Paulo não considera o comportamento do colega apóstolo essencialmente rude, ou descortês, ou hostil, como veríamos, mas, em poucas palavras, percebe que há alguma coisa mais profunda acontecendo. Pedro não agia corretamente conforme a verdade do evangelho. O sentido literal do que Paulo diz é que ele não estava orto andando com o evangelho. O prefixo orto quer dizer ser correto. Assim, vamos ao ortodontista para endireitar os dentes. Isso significa, primeiro, que o evangelho é uma verdade. Ele é uma mensagem, não um conjunto de alegações. Inclui o fato de que somos fracos e pecadores, de que buscamos controlar nossa vida, sendo nossos próprios salvadores e senhores, de que a lei de Deus foi cumprida por Cristo em nosso favor, de que agora somos plenamente aceitos, embora continuemos na condição de pecadores e imperfeitos. Em segundo lugar, significa algo de extrema importância, que a verdade do Evangelho tem um vasto número de implicações para toda a vida. É nossa função colocar tudo o que faz parte da nossa vida em conformidade com a direção, com o sentido para o qual o Evangelho nos impulsiona. Devemos pensar bem em suas implicações para cada área da nossa vida e buscar colocar nosso pensamento, sentimento e comportamento em conformidade com elas. A verdade do Evangelho está em franca oposição aos pressupostos do mundo. Todavia, como vivemos no mundo, adotamos vários de seus pressupostos. A vida cristã é, portanto, um contínuo processo de realinhamento, de colocar tudo em conformidade com a verdade do Evangelho. Em poucas palavras, o pecado de Pedro foi o do nacionalismo. Ele insistiu em que os cristãos não podem agradar a Deus de verdade a menos que se tornem judeus. O nacionalismo é só uma forma de legalismo. O legalismo busca algo além de Jesus Cristo a fim de se apresentar aceitável e puro diante de Deus. Ele resulta sempre em orgulho e medo no campo da psicologia e em exclusão e conflito no campo social. Hoje em dia, há muitos exemplos de comportamentos sociais exclusivistas semelhantes, baseados no fracasso em compreender e praticar a justificação pela fé. Aqui vou citar apenas alguns. Um deles é o sectarismo. Toda denominação ou grupo cristão conta obrigatoriamente com várias distinções de fé e prática, as quais
tem menos a ver com as convicções fundamentais do Evangelho e mais com crenças específicas acerca do comportamento ético ou político eclesiástica. É muito fácil acentuar nossas diferenças para mostrar a nós mesmos e aos outros que nossa igreja é superior ou a melhor. Outro exemplo é quando se levam atitudes classistas, nacionalistas ou racistas do mundo para dentro da igreja. Todos conhecemos cristãos que se enquadram em classes, grupos ou tipos de personalidade que eram objeto do nosso desdém na vida que levávamos antes, fora da igreja. Cristãos da classe operária podem ter aversão aos provenientes de um ambiente mais refinado, e o contrário também é fato. Cristãos de determinada posição política podem se aborrecer com a presença daqueles do outro extremo do espectro. Cristãos muito talentosos podem se sentir infelizes quando pessoas que consideram medíocres são tratadas como iguais em sua igreja. Cristãos socialmente polidos sentem-se pouco à vontade perto de crentes com menos trejeito social, com menos traquejo social ou socialmente marginalizados, e o contrário também é verdade. Podemos nos sentir desconfortáveis em torno de pessoas cuja ênfase cultural é diferente da nossa, e podemos reagir a tudo isso como Pedro fez, de modo aparentemente educado. Por educação, sentamos-nos junto dessas outras pessoas na igreja, mas não comemos com elas, não nos tornaremos seus amigos de verdade. Não manteremos contato social com elas, com quem tão pouco compartilharemos nossa vida, casa e outras coisas. Nosso relacionamento será formal e as veremos apenas em reuniões oficiais da igreja. Tudo isso advém de não viver em conformidade com o Evangelho. Sem o Evangelho, nosso coração tem de manufaturar a autoestima, comparando o nosso grupo com outros grupos. Mas o Evangelho nos diz que somos todos impuros sem Cristo e todos puros nele, Cristo. Por fim, a maneira mais sutil de decair para o pecado de Pedro é levar nossas preferências pessoais muito a sério e dotar de importância moral o que é apenas cultural. Por exemplo, é muito difícil para cristãos de igreja com expressividade emocional e música moderna não se sentirem superiores a igrejas com descrição emocional e música clássica e vice-versa. Não conseguimos enxergar que apenas somos diferentes. Acreditamos que nosso estilo e costumes são melhores espiritualmente. Isso conduz a todo tipo de divisão no corpo de Cristo. Paulo enxerga o princípio por trás da mudança de prática alimentar de Pedro. E ao lhe falar a esse respeito, aponta para o princípio em vez de se limitar a querer alterar seu comportamento. O raciocínio básico de Paulo é: Deus não estabeleceu comunhão com você com base em sua etnia e cultura. Versículo 15. Por melhor e mais devoto que você fosse, sua etnia e seus costumes não tiveram nada a ver com isso. Versículo 16. Então, você acha que pode ter comunhão com base em etnia e cultura? Versículo 14. Paulo não afirma apenas que racismo é pecado, o que é verdade. Ele usa o Evangelho para mostrar as raízes espirituais do erro que Pedro comete. Diz que as raízes do racismo são uma resistência ao Evangelho da salvação. Em outras palavras, o racismo é a continuidade da justificação pelas obras em parte da nossa vida. Ele nasce do desejo de encontrarmos um modo de sentir que somos melhores ou mais justos de alguma forma. Equivale a esquecer que somos salvos pela graça. É não alinhar nosso relacionamento com outras culturas em conformidade com a salvação pela graça. Se você faz parte de uma maioria racial, o orgulho cultural da sua raça é bastante fácil de detectar. Se faz parte de uma minoria racial muitas vezes desprezada, discernir a justificação pelo orgulho racial torna-se um pouco mais complexo. Mas ele vem à tona quando você começa a pensar: sou mais nobre do que você, da raça dominante. Tenho sofrido mais e não sou um opressor como você. A abordagem de Paulo faz toda a diferença. Ele não se limitou a dizer: você está infringindo as regras, embora fosse esse o caso de Pedro. Mas você se esqueceu do Evangelho, esqueceu-se de como foi graciosamente recebido em Cristo. Paulo
não se concentrou tanto no comportamento pecaminoso, mas sim na atitude pecaminosa, hipócrita por trás dele. Esse é o jeito cristão de fazer oposição a alguém. Quando você está tentando motivar pessoas, estimulando-as a ver suas riquezas e amor em Cristo, na verdade está pessoalmente apontando para o valor e dignidade que elas têm. Mas quando tenta motivá-las por meio de ameaça, é provável que sinta pouco respeito por elas. Essas pessoas duvidarão com razão de que você esteja do lado delas. Quando usamos a graça de Deus como motivação, podemos criticar de maneira incisiva e direta, mas nosso interlocutor geralmente será capaz de perceber que, de qualquer forma, agimos em seu favor. Não admira que Paulo se mostrasse encantador nessa situação. Mantenha isso em mente também. O orgulho racial de Pedro baseava-se no medo, versículo 12. Ele estava com medo. Quando o nosso pecado tem raiz no medo, precisamos ser amados e fortalecidos a fim de reunir a coragem para fazer o que é certo, apesar do medo. Não era só o racismo de Pedro que estava desalinhado com o evangelho, sua covardia também. Como veremos, Pedro é justificado aos olhos de Deus, versículos 15 e 16. Então, por que precisa ser justificado aos olhos de qualquer outra pessoa? Se Paulo tivesse dito apenas sua superioridade cultural é uma violação das regras de Deus, a covardia de Pedro teria permanecido adormecida sem que ninguém falasse dela, pronta para se manifestar de maneira diferente. Mas, ao lembrá-lo de que ele já estava justificado, Paulo diz: Pedro, você não precisa da aprovação desses homens. Você já tem a de Cristo. Não nos lembramos sempre de tratar uns aos outros dessa maneira embasada no Evangelho. Os cristãos tendem a tentar persuadir pela culpa. Temos a tendência de dizer: vocês fariam isso se fossem cristãos comprometidos de verdade, sugerindo que nós, sim, somos comprometidos e basta aos outros se tornarem tão bons quanto nós. É por isso que muitas igrejas reprimem a motivação das pessoas para o ministério. No nosso lugar, Paulo diria: lembre-se de que a graça de Deus foi derramada sobre você. Como é desfrutar dessa graça e vivê-la nessa situação? O ponto alto do discurso de Paulo a Pedro na frente de todos, versículo 14, surge no versículo 16. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Justificados pela fé é conceito fundamental para a fé cristã. É como Paulo resume em poucas palavras o Evangelho. No entanto, costumamos presumir que nós e o mundo inteiro compreendemos o que isso significa e o impacto que terá em nossa vida. Mas, ao condenar a pressuposição de que todos o entendemos, sempre nos esquecemos de deixar claro que o que não devemos presumir. Mas, como vemos aqui, se até um apóstolo como Pedro precisou aprender mais sobre o que significa ser justificado pela fé, é provável que conosco aconteça a mesma coisa. Portanto, primeiro temos de relacionar o conceito de justificação pela fé com a controvérsia entre Paulo e Pedro. Em essência, a discussão foi acerca da pureza. Os judeus não comiam com gentios porque eles eram impuros, e você tinha de ser puro para adorar a Deus. Quando Pedro passou a evitar comer com os gentios, Paulo lembrou de que ele aprendera através da revelação, como está lá em Atos 11, 8 a 10, 15, 8 e 9. De que somos puros em Cristo. No Antigo Testamento, você precisava ser puro, guardando as leis cerimoniais, para entrar em adoração, para ser aceitável diante dos outros e na presença de Deus. Embora o termo puro não apareça nos versículos 11 a 13, era ao que se referia a palavra circuncisão, como está no versículo 12, o ato de comer e todas as regras e regulamentos. Nesse contexto, Paulo introduz o conceito da justificação, versículos 15 e 16. Assim, justificação é basicamente a mesma coisa que ser puro. Ser justificado é ser aceitável para a comunhão com Deus. Por que Paulo troca as palavras? O termo justificação tem conotação legal,
Portanto, oferece uma perspectiva diferente da nossa salvação em Cristo. O oposto de puro é contaminado, mas purificação não basta para traduzir o que Cristo faz por nós. Isolada, a purificação sugere que Deus nos aceita porque Cristo nos purifica, nos livrando de nossos pensamentos e hábitos pecaminosos, de modo que nos tornamos aceitáveis a Deus por nos tornarmos justos de fato em nossas atitudes e ações. Mas o oposto de justificação é condenado. Justificação quer dizer que em Cristo, apesar de, na verdade, sermos pecadores, não estamos debaixo de condenação. Deus nos aceita apesar do nosso pecado. Não somos aceitáveis a Ele porque nos tornamos justos de fato. Tornamos-nos justos de fato porque somos aceitáveis a Deus. J. I. Packer nos ajuda resumindo o que Paulo quer dizer assim, abre aspas. Justificar na Bíblia significa declarar acerca de um homem levado a julgamento que ele não está sujeito a nenhuma penalidade, mas tem direito a todos os privilégios devidos a quem guarda a lei. Justificar é o ato do juiz que pronuncia sentença oposta à condenação, de indulto e imunidade legal, fecha aspas. Se somos justificados pela fé no que Cristo fez, não somos justificados pelo que fazemos. A observância da lei não é o que salva, como está no versículo 16. Foi ao que Paulo se referiu quando disse, pela lei eu morri para a lei, versículo 19. Ele não pode estar dizendo que deixamos de obedecer à lei de Deus por completo. Considere todo o restante dos seus escritos. Ele não diz aos cristãos que devemos obedecer à lei. Por exemplo, aos coríntios, ele diz que a imoralidade sexual é errada com base no que Gênesis afirma sobre o casamento, 1 Coríntios 6, versículos 15 e 16. Isso significa que Paulo morreu para a lei como meio de salvação. Morreu para a condenação da lei. Se não somos justificados pela lei, mas por Cristo, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 16, então a lei não pode nos condenar. Se me sinto condenado e temo que Deus não mais ouvirá minhas orações ou não mais se importará comigo, esqueci que estou morto para a lei. Esqueci que ela não pode me fazer mal. Como Paulo morreu para a busca da salvação pela observância da lei por meio da lei, porque ao tentar obedecê-la, constatou que não podia fazer. Ele está dizendo, eu não saberia o que era o pecado, exceto por intermédio da lei, e não descobriria o quanto sou incapaz de guardar a lei, exceto por meio da lei. Por realmente dar ouvidos à lei, Paulo viu que necessitava de um Salvador. Se os versículos 16 e 19 ficam claros quando os examinamos de perto, o mesmo não se pode dizer dos versículos 17 e 18, bastante obscuros. Talvez a melhor maneira de lê-los seja como um ditado. Se alguém que sabe ser justificado pela fé comete pecado, é porque a justificação pela fé em Cristo promove o pecado? Absolutamente não. Mas se alguém que professa fé em Cristo mantém o mesmo estilo de vida pecaminoso, restaurando sua condição de pecador, cuja penalidade Cristo morreu para destruir, não se esforçando nada para mudar, isso prova que essa pessoa nunca entendeu de fato o Evangelho. Ela estava só procurando uma desculpa para viver em desobediência a Deus. É provável que Paulo estivesse pensando em pessoas diferentes nesses dois versículos, no pecador justificado e arrependido, no primeiro, e no rebelde não justificado e não arrependido, no segundo. O versículo 19 é um breve comentário do apóstolo sobre como alguém verdadeiramente justificado enxerga a vida. Porque morreu para a lei, Paulo agora pode viver para Deus. A dedução aqui é que antes de se render à fé, quando ainda tentava se salvar pela observância da lei, Paulo nunca viveu de verdade para Deus. Fora muito correto e bom, mas tudo por si próprio, nunca para Deus. Quando Paulo obedecia a Deus, sem saber que fora aceito, agia assim em busca de uma recompensa, pelo que poderia conseguir de Deus, não por amor puro pelo próprio Deus.
Agora, justificado e aceito, ele tem nova motivação para a obediência, que é muito mais sadia e poderosa. Paulo só quer viver para aquele que me amou e se entregou por mim, como está no versículo 20. Vivemos muito mais a esse respeito em Gálatas 5. Por ora, Paulo quer nos fazer entender que nossa aceitação nos dá um motivo novo e mais forte para obedecer a Deus, um motivo mais forte do que a justificação pelas obras jamais conseguiria produzir. Eis então uma paráfrase do versículo 19. A própria lei me mostrou que eu jamais conseguiria me tornar aceitável por meio dela. Portanto, deixei de viver para ela. Morri para ela como meu salvador. Embora obedecesse a Deus antes, era só para obter coisas dele, era para mim mesmo. Hoje obedeço apenas para agradá-lo. Agora vivo para ele. Isso nos ajuda a encontrar o sentido e a entender as implicações transformadoras da vida do versículo 20. Há uma tensão aparente nessas duas frases. Paulo diz, não sou mais eu quem vive, e em seguida, a vida que vivo agora. Na verdade, essa tensão descreve a maneira pela qual deveríamos enxergar nossa vida como cristãos. O versículo 20 isolado sugeriria que nos recostemos e deixemos Cristo nos dar o poder de viver da maneira certa. O versículo 21 isolado significaria que temos de fazer tudo sozinhos. As duas orações, que são uma só em grego, consideradas juntas, mostram que devemos viver a vida com base em quem somos em Cristo. O versículo 20 é uma reiteração do versículo 14. Precisamos viver a vida conforme a verdade do Evangelho. Agora que a vida de Cristo é a minha vida, o passado de Cristo é o meu passado. Estou em Cristo, verso 17. Ou seja, estou tão livre de condenação perante Deus como se já tivesse morrido e sido julgado. Como se tivesse pagado a dívida eu mesmo. E sou tão amado por Deus como se tivesse vivido a vida que Cristo viveu. Assim, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É um lembrete triunfante de que, embora sejamos pecadores, em Cristo somos justos. Então, Paulo prossegue para o versículo 21 a fim de dizer: agora, ao viver minha vida, ao fazer minhas escolhas e meu trabalho, lembro o tempo todo de quem sou pela fé em Cristo, que tanto me amou. A dinâmica interna para viver a vida cristã está bem aqui. Só quando me vejo como alguém completamente amado e santo em Cristo, tenho o poder de me arrepender com alegria, vencer meus temores e obedecer àquele que fez tudo isso por mim. Vale a pena lembrar que Paulo ainda está se dirigindo a Pedro aqui. Ele então conclui relembrando Pedro de que vida cristã tem a ver com viver em conformidade com o Evangelho o tempo todo, ao longo de toda a vida. Devemos avançar como cristãos depois de ter iniciado como cristãos. Afinal de contas, se em um instante qualquer ou de alguma maneira a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente, como está no versículo 21. Cristo fará ou tudo ou nada por você e por mim. Não há como combinar mérito e graça. Se a justificação for de algum modo pela lei, a morte de Cristo não faz sentido nem na história, nem para você pessoalmente. Imagine que sua casa pegasse fogo, mas sua família inteira escapasse e eu lhe dissesse: deixe-me lhe mostrar o quanto eu o amo. Então, corresse para dentro da casa e morresse. Que desperdício de vida trágico e inútil, você pensaria. Mas agora, imagine que sua casa pegasse fogo. Um dos seus filhos ainda estivesse lá dentro e eu lhe dissesse: deixe-me lhe mostrar o quanto eu o amo. Então corresse para dentro da chama, salvasse seu filho, mas perecesse. Você pensaria: veja o quanto esse homem nos amava. Se pudéssemos nos salvar, a morte de Cristo não faria sentido e não significaria nada. Se constatamos que não temos como nos salvar, a morte de Cristo significa tudo para nós. E passaremos a vida que Ele nos deu servindo-o alegremente, adequando nossa vida inteira em conformidade com o Evangelho. Que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, te visite com poder e com graça e te dê discernimento.
te dê paz e que você tome posse da vitória que Cristo nos deu na cruz, para a glória do nome dele. Amém.